Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Giro Ambiental. Ao longo destas últimas semanas, nós temos falado sobre várias riquezas que o Brasil possui e como nós estamos cuidando delas, se é que nós estamos, né? Hoje é dia de falar do Pantanal e nós vamos começar entendendo primeiro sobre as principais características antes de aprofundar no nosso tema de hoje. Geograficamente falando, o Pantanal é uma planície que se estende por 3 países: Brasil, com 62% da área, Bolívia, com 20% e Paraguai, com 18%. No Brasil, a porção norte do Pantanal está no estado de Mato Grosso e a porção centro-sul no estado de Mato Grosso do Sul. A alma do Pantanal é o Rio Paraguai, cujas cabeceiras estão em Mato Grosso. A região é marcada por estações bem definidas de chuva e seca. Na atual estação de chuvas, as precipitações elevam o nível do rio, que transborda e gradativamente alaga a primeira porção norte do Pantanal, depois a parte central e sul. As lagoas são berçários de peixes que atraem aves e uma extensa cadeia de predadores. A exuberância da fauna e flora na cheia é de encher os olhos dos turistas que passam por lá. Com o fim das chuvas, as lagoas secam e vão dando lugar ao Campo Limpo, que é a área predominante de capim, e Campo Sujo, com alguns arbustos e poucas árvores. Tem também o Campo de Murundum, com ilhas de árvores e arbustos na estação de seca, que perdura, esse período aproximadamente de maio a outubro. Nessa época, toda essa beleza da qual eu falei, que é linda, agora é ameaçada. É quando os incêndios costumam acontecer, como aconteceu no ano passado, quando mais de 22 mil focos de incêndio consumiram pelo menos 30% da vegetação nativa do Pantanal. A tragédia aconteceu com uma combinação da seca prolongada, que é um fenômeno natural agravado pelo aquecimento global, e pelo desmatamento, mas também pela ação humana, por vezes criminosa. Tudo isso junto com a falta de ações de política ambiental que, de fato, fiscalizem e protejam essas regiões. E mesmo com toda a comoção nacional em 2020, mesmo com toda a perda que nós tivemos, nós não nos mobilizamos para evitar uma nova onda de incêndios generalizados durante a próxima estação de seca, que é, como eu disse, que vai de maio a outubro. Esse alerta foi motivo de um apelo do Conselho Regional de Biologia da primeira região, o CRBio-1, cuja jurisdição engloba os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, para que as autoridades e a sociedade tomem providências. Nosso convidado de hoje é o responsável pela delegacia do CRBio-1 em Campo Grande, o biólogo José Milton Longo. José Milton, primeiramente, bem-vindo. Muito obrigada por topar falar com a gente sobre um tema tão delicado e importante. Boa tarde, eu que agradeço. É um tema que, mesmo diante, como você mesmo disse, toda a comoção nacional da tragédia ambiental que aconteceu no Pantanal ano passado, perdurou um incêndio devastador, 30% do bioma, muitas vidas perdidas de todas as categorias animais, muito problema relacionado agora que vamos ter, provavelmente com qualidade de água, desarranjos na economia por conta dessa devastação, enfim, um cenário desolador para quem acompanhou o Pantanal em sua exuberância e que acompanhou também os incêndios que acometeram durante o ano passado. Se diz, você mesmo disse, desculpe, pode continuar. Você ressaltou, que são várias as fisionomias que o Pantanal possui, desde campos abertos até florestas mais altas, as cordilheiras, áreas exuberantes representadas pelo cerrado e as áreas de interface com as florestas amazônicas, por exemplo, no Pantanal Norte. A seca foi tão sinistra, foi tão cruel, foi a mais, historicamente falando, foi a mais, nos últimos 50 anos, a mais pronunciada, que proporcionou essa biomassa gigantesca para que esses incêndios fossem tão amplificados. E hoje nós temos uma condição de retorno da pluviosidade, as condições relativamente normais, que pode nos permitir dizer que a seca pronunciada que teve ano passado, muito provavelmente esse ano não vai se repetir. As lagoas que secaram e ofereceram matéria orgânica
para combustão, alimentando os focos de incêndio, hoje ainda não, mas com a pluviosidade continuada e com as projeções que nós temos, as lagoas vão se recuperar em seu nível da água, tentando, assim, voltar para aquele velho conceito, né, de resiliência, que a natureza, que o Pantanal vai se restabelecer às condições iniciais. Inclusive, José Milton, essa era inclusive a previsão, ainda é uma previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, que aponta que o nível do Rio Paraguai vai subir nesses próximos meses, graças às chuvas, e isso pode recuperar parte das perdas dos últimos 2 anos. Então, se o senhor está me dizendo isso, existe uma possibilidade disso realmente acontecer? Sim, sim. O Rio Paraguai, como principal artéria de todo esse regime hidrológico, ele precisa que chova bastante na porção norte, né, nas cabeceiras do Rio Paraguai, para que a partir desta artéria principal, ele, mantendo sua hidrologia, ele saia de sua calha, e é isso que indicam as regras, as leituras recentes do acompanhamento do nível do rio na região de Corumbá, de Ladário, e aí, assim que ele extravasa de sua calha, ele alimenta justamente essas áreas mais baixas, constituídas por essas lagoas que secaram nos 2 últimos anos. São as baías, as lagoas, né, conhecidas popularmente aqui como baías, que são berçários naturais muito importantes para também que se complete o ciclo dos peixes e dos animais que dependem desses ambientes também. José Milton, eu comentei aqui, né, sobre esse apelo do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região, o CRBio, do qual o senhor faz parte, né, que tem tentado mobilizar as autoridades, a sociedade, para que a gente repense como que a gente está olhando o nosso meio ambiente, as nossas riquezas naturais. De que maneiras essas ações têm acontecido? O que é que vocês têm feito para alertar sobre a possibilidade, sim, de um dia a gente ainda voltar a ter a tragédia que a gente teve aqui no ano passado, no Pantanal? Bom, primeiro de tudo, apoiar os biólogos nas suas ações, né? É esse o papel do Conselho, de fiscalizar, oferecer toda a estrutura que a gente tem aqui para receber biólogos, para receber os voluntários, apoiar esses voluntários que lutaram, que foram às frentes de incêndio, né? Oferecemos uma lista de possíveis organizações não governamentais e entidades que receberiam doações, donativos, para repassar para essas populações e para essas frentes de combate. O Conselho tem orientado também, através de palestras, notas técnicas, e inclusive hoje nesses ambientes virtuais, com webinar, com constantes intervenções em teleconferências, em mídia, né, alertando justamente as questões que já ocorrem naturalmente e a necessidade da gente se posicionar e agir de forma a evitar que esses desastres aconteçam nesse ano ou nos próximos anos. Desta forma, a gente faz pressão, tenta fazer pressão em órgãos ambientais, do poder público, para que fiscalizem as atividades de queima controlada, para evitar que saia do controle, evidentemente, que apoie as brigadas de incêndio, regionalize essas brigadas, coloque-as em locais estratégicos, principalmente durante essas épocas de mais seca, né? Apoie as instituições que já adotam alguma postura nesse sentido, como o próprio IBAMA, o Preve Fogo, né? E é assim que a gente pode fazer, orientando, fiscalizando e nos colocando à disposição dos biólogos para esse enfrentamento. E esse é um ponto bem importante, isso que o José Milton comentou, porque a gente está vivendo exatamente agora, né, José Milton, um momento emblemático do Brasil, não só a gente, com a gente mesmo aqui, com as políticas ambientais, mas o Brasil como um todo no contexto mundial. A gente está meio que isolado, meio que de fora das decisões ambientais, né, dessas reuniões que tomam decisões tão importantes e, inclusive, agora a gente vive a grande surpresa, né, que foi a fusão do IBAMA como Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o que também pegou os biólogos de surpresa, porque esse era um órgão importantíssimo de fiscalização. Para onde estamos caminhando, José Milton? A gente realmente tem um caminho possível para olhar a natureza de uma maneira mais pacífica? Olha, eu me preocupo sobremaneira com o que tem acontecido em nível de representatividade da sociedade civil nos conselhos, de representatividade nas tomadas de decisões, principalmente no que diz respeito
ao meio ambiente. Nós temos visto, entre aspas, um sucateamento mesmo, um desaparelhamento, tá, do próprio Previ-Fogo, falta de recursos, demanda reprimida de pessoas e equipamentos, inclusive. Isso ficou notório com os episódios de incêndio, tanto na Amazônia quanto nesses incêndios florestais que acometeram o Pantanal. Eu acredito que tudo que, na verdade, o que vai fundir um órgão e outro, perde-se o foco, o objetivo daquele órgão. Haja vistas que o IBAMA era fundido, né? Criou-se o Instituto Chico Mendes na década passada, justamente para cuidar das nossas unidades de conservação, a gestão, a adotação de planos de manejo, orientações para a manutenção da nossa biodiversidade. E o que temos visto, né, que é o órgão fiscalizador do IBAMA, que é a política de fiscalizar, notificar, multar os transgressores da lei, que diz respeito a leis ambientais, óbvio. Isso nos preocupa, porque perde o foco das unidades de conservação, perde-se o foco efetivo das fiscalizações. Já visto também que as multas aplicadas, as notificações apresentadas pelo órgão ambiental não surtiram efeito. Nós temos um represamento, conforme já disse o superintendente afastado aqui do MS, todas as multas aplicadas ao longo do ano de 2019 e de 2020 não foram para conciliação, ou seja, recurso que o órgão deixou de arrecadar e punição que deixou de ser aplicada aos infratores, ao desmatador, ao que comete algum tipo de crime ambiental. Então, a representatividade tem que ser retomada, né, da sociedade civil nessas decisões, para que a gente se sinta representado e que as ações ambientais sejam efetivamente tomadas na proteção, na defesa dos nossos recursos naturais. E aí, José Milton, né, para a gente encerrar, a palavra que me vem é consciência, né? A gente sempre fala de conscientização, mas parece que para muita gente fica abstrato. Então, qual seria o nosso papel enquanto cidadão, enquanto educadores, enquanto biólogos também, sociedade civil como um todo? O que tem em comum na ação de todos é a educação, né? A informação clara, nítida, não fake news, informação de verdade, informação com base científica. E dentro dessa educação nós temos algo mais ainda direcionado, que seria a educação ambiental, que desde que seja ainda uma premissa constitucional de ser tratado em todos os segmentos e transversalidades da educação, a gente vê que faltam medidas efetivas de educação ambiental, não pontuais, como temos ações em escolas, né? Muito pontual, mas um processo frequente de aprendizado que faz parte, né, do processo educativo, com viés da valorização, da sensibilização do ambiente, né, do observador, e da valorização do ambiente, para, sim, a gente conseguir ter medidas, como, por exemplo, manejos sustentáveis, né, até o próprio manejo do fogo, que estamos tentando regulamentar, é utilizado no Cerrado, é utilizado na Amazônia, é utilizado também para abertura de áreas em outros locais, só que de forma controlada, efetivamente um manejo integrado do fogo, evitando que desgraças maiores venham, porque isso se chama acidente, né? O não controle de um foco de queimada vira um incêndio de proporções colossais. Então, o trabalho de conscientização em loco das comunidades ribeirinhas, estender a mão para o morador, para o sertanejo, né? Mostrar as alternativas à utilização do fogo, ou mesmo quando utilizar, que utilize de forma correta, ao produtor rural, que seja também incluído nessa conscientização, que sejam, então, direcionadas ações corretas, que desta forma você previne e evita remediar depois. Então, reside basicamente na educação. E sempre pontuando, né, José Milton, que a conscientização que a gente tanto fala, ela começa do dia a dia, né? Jogar lixo no lixo, fazer a separação correta em casa, que muita gente não faz nem o básico, né? Então, te agradeço, José Milton, pela sua participação, tão importante falar disso. A gente adora trazer essas reflexões, muito mais complexo do que isso, mas acho que a gente tocou um pouquinho o coração das pessoas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, em nome do CRB1, me coloco à disposição, a Delegacia Regional de Mato Grosso do Sul à disposição de todos. Eu agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco do cenário que a gente vive aqui na nossa região. Nós que agradecemos, José Milton. Até mais, viu?
E só para a gente encerrar o Giro Ambiental com uma energia de esperança, olha só essa notícia. Um zoológico na Inglaterra compilou o maior álbum de fotografias de elefantes do mundo, com imagens de câmeras termográficas que registraram cada detalhe da rotina desses animais. São mais de 30 mil imagens de elefantes que vivem no zoológico de Whipsnade, localizado no condado de Bedfordshire, e que foram clicados sobre diversos ângulos, enquanto comiam, brincavam e descansavam. O objetivo desse álbum, segundo a equipe de pesquisadores do zoológico, é que essa tecnologia que foi usada para tirar as fotos, que é por meio da detecção do calor do corpo dos animais, possa ser uma solução acessível para preservá-los do próprio homem, que muitas vezes não tem uma relação amigável com a natureza, como a gente está falando aqui desde o início do Giro Ambiental, né? E lembram também que os elefantes têm um papel importantíssimo no meio ambiente, mantendo árvores e arbustos sob controle. Então, vida longa aos elefantes, esses animais majestosos, e com isso eu encerro esse Giro Ambiental. Até a próxima. Tchau.